Boa noite a todos. Estamos aqui 18 horas, conectados, eu e o professor Chassot, professor mestre Chassot, né? O mestre Chassot é nosso querido professor que está sempre vencendo o tempo, todas as tecnologias, e eu, sinceramente, nem sei como agradecer a presença dele e a disposição dele estar aqui conversando com a gente, né? Ele me passou aqui, enquanto as pessoas, que a gente está aqui começando a ter uma audiência, né? Porque ele começou agora, né? E as pessoas estão nos acessando. Enquanto isso, eu faço uma apresentação formal do professor, né? Ele me passou aqui uma apresentação formal e eu vou, né, atendê-lo. Professor Ático Chassot, professor desde 13 de março de 1961. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é sua alma mater, pois por esta universidade é licenciado em Química, mestre em Educação, doutor em Ciências Humanas e é professor titular aposentado do Instituto de Química. Também nesta universidade, enquanto aluno do ensino médio, trabalhou por 2 anos no restaurante da reitoria. Foi professor da PUC Rio Grande do Sul, da UBRA, da Faculdade Porto Alegrense, da Unicinos, onde coordenou o programa de pós-graduação de educação, da Unila Salle, na URI de Frederico Westphalen e do Centro Universitário Metodista, IPA. Tem pós-doutoramento na Universidade Complutense de Madrid, 2002. Foi professor visitante de, esse nome eu não sei falar, professor, mas Aalborg Université. Tá certo. Na Dinamarca. Não sei falar isso não, professor. Atualmente é professor pesquisador e orientador de doutorado na REAMEC, Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática, e professor visitante sênior da Unifespa. Unifespa, que é mesmo, professor? Eu tenho isso escrito, mas não... Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Ok. Tenho amigos por lá também, professor. E matemática e Rede Amazônica de Educação, Ciência e Matemática e professor visitante da Unifespa. Enquanto professor, já esteve para cursos ou palestras em todos os estados do Brasil e em alguns países, muito honradamente. Esse é o meu à parte. É autor de cerca de 100 de artigos científicos e de mais de 10 de livros, dos quais 6 ainda em circulação e que serão referidos ao final da palestra. Publica por mais de 13 anos, cada sexta-feira, um blog dedicado a fazer alfabetização científica. É com muita honra que eu recebo meu patrono, que uma vez o elegi assim no Pesquisa de Química, ele me apresentou para a comunidade, né, de pesquisa no ensino de Química no ENEC, lá de 2006, eu acho. O professor Chassot foi meu pai dos blogs, né? E ele tem uma atividade bem intensa. Já teve muito mais, né? Mas eu acho que, né, ele tem direito a se dedicar uma vez por semana por conta do tempo que ele faz ele exercita a escrita, né? A gente teve atividades, inclusive, em conjunto, em outros espaços, e eu sei bem da atividade, né? Uma atividade ele é muito ativo mesmo nas redes sociais, é incrivelmente ativo também agora nas lives, e eu agradeço muito a sua presença, professor. Agora eu vou deixar a palavra com o senhor. Bom, eu queria começar, antes de mais nada, dando uma boa noite a cada um e a cada uma. Aqui em Porto Alegre, já é noite fechada, nesse inverno frio de 18 horas, já é noite fechada. Eu estou em Porto Alegre, a Cristiana está no Rio, e cada um na sua atividade, como se estivéssemos assim lado a lado. Eu quero agradecer particularmente a
a Cristiana, eu vou chamar como todos nós chamamos a Cris, por ter me convidado ao seu grupo de pesquisas em educação química, a sua ligação com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e com a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro também, onde ela trabalha. Eu quero particularmente agradecer a todos que estão nos ouvindo quando esse domingo está terminando, quando o fim de semana já está terminando, e falar algumas coisas. Eu antes gostaria de dizer que essa live tem para mim dois significados laterais que eu vou fazê-lo agora. Hoje eu estou completando exatos 2 meses que eu, na verdade, conheci live. Eu nem sabia direito o que era isso. E essa é a minha 23ª live nesses 2 meses. Portanto, eu acho que passou uma coisa que eu não conhecia, eu aprendi, e estive aí já em vários estados do Brasil, em dezenas de universidades e institutos federais. A segunda referência que eu queria fazer à data é que depois de amanhã nós temos uma data muito, muito importante, é o 14 de julho, lembrando 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha, termina o reinado e começa uma república. Eu acho que só isso, aquela bandeira tricolor da fraternidade, da igualdade e da liberdade, ainda continua tremulando, não apenas para a França, mas para todos nós. Então, fazer uma referência a essa data. Eu ratifico o que a Cris disse acerca da minha vinculação acadêmica. Eu pertenço à REAMEC e me permitam meio minuto para dizer alguma coisa da REAMEC. A REAMEC é a Rede Amazônica de Ensino de Ciências e Matemáticas, que surgiu há mais de 7 anos, um pool de cerca de 30 universidades e institutos federais, para formar 220 doutores até o final do ano 2020. Eu já colaborei na formação de 4, uma doutora em Parintins, uma doutora em Manaus, um doutor em Barra do Garça e uma doutora em Sinop, no Mato Grosso. E atualmente tem uma doutoranda no Acre. Portanto, essa é a minha vinculação com a Rede Amazônica. Eu também pertenço, como ela disse, sou professor visitante sênior desde 1º de janeiro de 2019, na Universidade Federal do Sul e do Sudeste do Pará, o que me leva a estar a cada mês uma semana no Pará, e mais precisamente em Marabá. E dentro disso, vocês podem imaginar o que é ir de Porto Alegre uma vez por mês a Marabá, com tempo de viagem quase ou mais do que ir pela Europa. No ano passado eu fui 11 vezes, esse ano a última vez que eu fui em primeira quinzena de março. Depois disso, pela razão que todos vocês sabem, eu não fui mais esse ano ainda. Bom, eu queria também fazer uma outra referência. Eu, em cada uma das minhas falas, em cada uma das lives, e desde as falas de agosto do ano passado, eu tenho sempre pontuado uma coisa muito importante, que é a encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Eu quero dizer que eu não tenho nenhum vínculo religioso, eu não pertenço à Igreja do Papa, mas tenho mostrado a importância da Laudato Si como um antídoto às políticas de meio ambiente do atual governo. Eu, pelo fato de trabalhar na Amazônia há tanto tempo, eu posso ver coisas muito significativas, lamentavelmente significativas e tristemente significativas. É o caso do extrativismo nas reservas indígenas, é o caso das continuadas queimadas, a coisa muito séria que acontece. Então, essa encíclica, que, a meu juízo, é o melhor documento acerca do cuidado da nossa casa comum, o planeta Terra, tem que estar muito presente em cada um de nós. E essas políticas são devastadoras. E ainda pior, perversas, não apenas quando a Vale
retira o minério, mas como é que ela trata os indígenas? Eu, às vezes, vejo, numa tarde em Marabá, 2 trens de mais de 200 vagões, e vocês não conseguem imaginar um trem com 200 vagões, levando minério das reservas indígenas do Pará para o porto de Itajaí, no Maranhão, para ser exportado em navios cujo tamanho chega a 2 campos de futebol no comprimento, levando minério, disse de ferro, mas ali tem ouro, tem nióbio e outras coisas mais preciosas. Aí, então, a Vale, como estraga os rios, como estraga a caça, como estraga a terra, como envenena tudo, dá aos indígenas uma remuneração material. E aí eles compram carrões, como às vezes eu vejo nas aldeias, eles compram muitos enlatados de comida dos brancos, que eles não sabem nem descartar, às vezes, os enlatados. Quer dizer, é mais ou menos como a indulgência na Igreja Católica: peca, paga e está absolvido. A Vale demole, dá uma gorjeta, dá um dinheiro para eles e se julga absolvido. Então, eu acho que é essa a razão porque eu sempre tenho falado na Laudato Si como um documento que tem que ser presente nas nossas discussões. Eu tenho 4 orientandas de mestrado em Marabá e uma orientante de doutorado. Eu digo para eles: olha, tem que ter gosto de Laudato Si o trabalho de dissertação ou tese de vocês. Bom, feito essas preliminares, eu gostaria de fazer uma pequena análise, já que o título que foi dado a essa live é tão desafiador: perversidades nesses tempos. Como é que eu enxergo essa situação nossa atual? Eu acho que é facilmente dizer que todos nós vivemos vivemos 3 crises ao mesmo tempo. Os brasileiros são privilegiados, entre aspas, porque têm 3 crises ao mesmo tempo. A primeira crise é uma crise planetária. Não é apenas o Brasil, é todo o planeta, e vocês podem ver que, de maneiras diferentes, mais ou menos, o planeta, desde o final do ano passado, desde março para nós brasileiros, está fortemente envolvido com essa crise planetária, que é muito significativa e muito diferenciada. Nós não precisamos dizer que o vírus veio da China, sim, mas ele antes passou pela Europa, pela tão adiantada Europa, pela Europa central no Ocidente, e lá ele se fortificou, ele se modificou, particularmente na Itália, e depois também em outros países. Então, nesse ponto, essa é uma crise, não é apenas, como alguns dizem, os chineses mandaram para nós o vírus. Os chineses não mandaram para nós o vírus. Os chineses têm parte, como nós temos parte. Então, isso é uma situação muito significativa. Ainda dentro dessa crise planetária, há que considerar a maneira como cada comunidade se faz para vencer essa crise. Nós sabemos que o isolamento social é uma necessidade. Todos os países optaram, e os que não optaram se arrependeram, e os que chegaram mais tarde corrigiram. E aí é significativo ver como, em alguns países, as mulheres na presidência ou no comando do país, como na Alemanha, como na Nova Zelândia, na Finlândia, na Islândia, pelo menos esses 4 países governados por mulheres, foram aqueles que, de maneira mais acertada, com maneira mais exitosa, conseguiram vencer a situação viral. Essa é uma situação importante. Bom, mas ao lado dessa crise planetária, existe uma segunda crise, a crise econômica. E essa também, de uma maneira diferenciada, atinge a todos. Se a primeira, a crise pandêmica, atinge a todos das diferentes maneiras,
aqui atinge a todos, mas aqui atende de uma maneira muito diferenciada. Há uma significativa diferença dessa crise econômica para os pobres e para os ricos. E aí um paradoxo talvez inexplicável. Parece que os pobres estão mais acostumados com a sua resiliência e aguentam melhor, sofrem de uma maneira diferente nessa crise econômica. Os ricos sofrem de uma maneira vendo perder o seu capital. Quando a gente vê esses carrões pelas ruas pedindo a volta ao trabalho, nós queremos trabalhar. Não são os ricos que estão pilotando os carros que querem trabalhar. Eles querem que os pobres vão trabalhar para botar em movimento o seu capital e, com isso, não se esboroar o capital como está se esboroando. Quem de nós não achou quase incompreensível, pelo menos, mas até ridículo dizer que na semana passada o dono do Facebook perdeu num dia 2 bilhões de dólares. Quer dizer, quem é que pode imaginar uma pessoa que fica mais pobre num dia 2 bilhões de dólares? É como se um de nós, talvez, num dia perdesse 100 ou 200 reais, e ele perde 2 bilhões num dia. Então, isso realmente é fantástico de ver como é que essa crise econômica atinge os ricos e atinge os pobres de maneira tão diferenciada, fazendo tipos de sofrimentos diferentes. Porém, há uma terceira crise. Essa terceira crise é a crise política, e nesta nós somos aqueles países do mundo que vivem de uma maneira pior politicamente essa situação. Eu acho que quando nós se damos conta que nós passamos essa pandemia para um pandemônio, e nós vivemos um legítimo pandemônio, isto é por demais significativo. Eu queria ler olhar aqui no dicionário o que é pandemônio. Professor, a sua câmera fechou, não sei por quê. Eu não toquei em nada, mas vamos olhar aqui de novo. Abriu. Fomos rápido. Eu vou olhar aqui no dicionário pandemônio, que é isso que não. Quando eu falar em pandemônio, lembram que no Palácio do Planalto existe uma coisa chamada Gabinete do Ódio. E olha o que é esse Gabinete de Ódio. É a Assembleia dos Demônios, é a Corte Infernal, figuradamente é uma reunião tumultuada. Outra, reunião de indivíduos que se associam para praticar o mal e promover desordem. Vejam se pandemônio não está o nome bem posto. Quer dizer, passamos a pandemia para o pandemônio. Eu vou repetir até essa terceira. Reunião de indivíduos que se associam para praticar o mal, promover desordens, confusão, balbúrdia. Então, esta é a maneira como nós estamos vivendo essa crise. Qual é o ato mais significativo da crise política no Brasil? É o apagamento de uma liderança condutora. Nós não temos, eu comentava esses dias com um amigo meu que é teólogo e é pastor, eu digo, nós perdemos nesta crise o nosso Moisés. Nós não temos quem nos conduza durante esse período, porque a Organização Mundial da Saúde diz uma coisa e o presidente faz exatamente o contrário. Mostra que nós achamos que tem que ter um afastamento social, ele acha o contrário, que tem que agarrar as pessoas e tal. Agora, essa semana ainda fez alguma coisa que eu escrevi no blog, e não sou eu o único dono dessa ideia, esse show, essa mentira, essa epifania, como é que ele fez a epifania do seu laudo médico, que nós devemos até a desconfiar da veracidade desse laudo médico, se não é para
desentupir a grande quantidade de medicamentos para fazer a cloroquina que o Exército comprou e agora não sabe o que vai fazer com essa. Aí o presidente se finge de doente e toma o remédio e vai sair curado. O Messias vai ressuscitar de novo. Então, essa é uma situação muito boa. Então, nesse contexto inicial, eu penso que era essa algumas coisas que eu queria apresentar. Eu não sei, Cristiano, se tu tens alguma pergunta ou eu tenho um comentário que eu ainda queria fazer, mas posso fazer depois, e peço até que tu cuides que eu não deixe de fazê-lo, a respeito do reinício das aulas. Isso que eu ia perguntar. Bom, A questão do contexto escolar, né? No tá, meio então de vamos. tudo. E Tá, vamos. agora, então, com essas novas perspectivas aí agora de ministros de educação, que cada semana a gente tem um ministro novo, e agora a gente parece que vai voltar para a palmatória, né? Porque nosso ministro é um pastor, e como pastor ele aconselha nos seus cultos práticas ortodoxas de É, educação, tipo, né, da educação pela dor. é, Né? E aí esses são os comentários, mas na questão da escola, né, do ambiente escolar, né, como é que o senhor acha que os pais estão lidando com essa questão do ensino remoto, os próprios alunos, os professores, nesse novo mundo que a gente se encontra, né? Com essas crises todas que o senhor falou, dessas dimensões todas? dentro dessas três crises, na terceira, que é a crise política e a peculiaridade nacional, nós temos alguma coisa que não foi exclusiva do Brasil, que outros países também viveram, mas vamos pensar na seguinte situação. No dia 17 de março desse ano, portanto, há 3 meses, todos nós fomos decretados com expertise em educação remota. Os pais, os avós, os irmãos mais velhos, as empregadas domésticas da casa, de aquele dia em diante, todos têm expertise em educação remota. Todos nós, alguns que nunca tinham, alguns que nunca tinham visto o que é uma aula à distância, professores que nunca tinham se envolvido nós, de repente tiveram que passar a dar aula à distância. E aí tem acontecido verdadeiros absurdos. Eu vou contar um que quando me contaram, eu não acreditei, achei que estavam brincando. As crianças, às 7h30 da manhã, têm que botar o uniforme da escola para se sentar na frente do computador para ir assistir a aula. Quer dizer, fardam as crianças como se elas estivessem na escola e para assistir a aula, então elas põem lá o uniforme, etc, etc. Quer dizer, essas coisas. Uma outra coisa interessantíssima é os temas que estão se dando para os trabalhos de casa, as tarefas de casa que se dá para os alunos. Quer dizer, eu vou dizer que esses dias um neto meu tinha um problema de geometria. Eu dei aula de geometria no terceiro ano do ensino médio. Uma neta minha, no ensino fundamental, no nono ano, me trouxe um problema de geometria que eu pesquisei e fiz várias coisas e não soube resolver. Isso que eu fiz geometria na graduação e dei aula de matemática, quer dizer, então isso são coisas absurdas. Problemas que são verdadeiras charadas dos professores. Esses dias eu tive que responder quais eram os meus hábitos religiosos. Eu acho que isso até é uma invasão ao foro íntimo dos professores, dos pais, dos entrevistados. Quer dizer, então, pergunte para o seu avô quais são os seus hábitos religiosos. Quer dizer, então, não tem nenhuma discussão sobre o que é religião, o que é não ter religião, etc. Se pergunta essas coisas. Então, isso é muito. Quanto ao reinício das aulas. Essa é a própria discussão que eles já acham que fazem, professor.
propor essas perguntas é como se fosse desenvolver um diálogo entre os parentes e promover uma reflexão dessa forma. É verdade. Agora, sobre o início das aulas, eu vou contar uma coisa bem significativa para a gente ter uma dimensão. Num jornal de grande circulação nacional, nesse domingo tem dois artigos que estão lado a lado. Um deles se pronunciando a favor do imediato retorno às aulas, outro mostrando a impossibilidade do retorno às aulas. Os dois artigos são muito bem escritos, muito bem argumentados. Se eu lesse só um deles, eu provavelmente me definiria, esse, não dá para começar as aulas ou não dá para começar as aulas. Agora, como os dois artigos são muito bons, os dois trazem argumentos que qualquer um de nós seríamos seduzidos. Para optar por um ou outro artigo, eu vou dizer, não o nome dos autores, mas vou dizer as funções ou o desempenho dos autores. Um dos artigos é escrito por um presidente da Sociedade Sul-Rio-Grandense de Infectologia, quer dizer, um médico doutor em infectologia que escreve um dos artigos. O outro artigo é escrito pelo presidente do sindicato do Sindicato das Escolas Particulares do Rio Grande do Sul. Evidentemente que agora vocês já sabem quem é autor de um dos artigos e autor do outro. O presidente do Sindicato das Escolas Particulares mostra por que ele está lá no sindicato representando as escolas. As escolas têm que dar aula, porque se as escolas não derem aula, os pais não pagam a escola, se o pai não paga a escola não tem dinheiro para pagar os professores, quer dizer, então, olha, mesmo sabendo que numa sala de 20 alunos, se tiver 2 alunos, ou um aluno doente, ele pode, na mesma semana, contaminar pelo menos mais da metade da sala de aula, pelo menos, quer dizer, então, o presidente da Sociedade de Infectologia, de uma maneira clara, mostra o potencial de como essas crianças serão contaminadas se houver, de fato, o imediato retorno às aulas presenciais. Quer dizer, por enquanto, qualquer conselho sábio nos levaria a falar da necessidade da manutenção das aulas à distância e sem aula presencial ainda. Mas aí é claro que os pais perguntam, quem é que cuida das nossas crianças em casa se o pai e a mãe têm que trabalhar? Quer dizer, para aqueles que a escola é um depósito para deixar os alunos enquanto eles viajam, saem, parece que tem que começar de uma maneira imediata. Então, eu acho que essa é uma outra coisa que nós temos que ter muito bem presentes nesta discussão. Então, sobre esse assunto, eu acho, de uma maneira mais radical, qual seria a melhor solução? É simplesmente borrar o ano de 2020. Qual é a diferença se hoje essas crianças entrarão na universidade com 18 anos ou com 19 anos? Qual é a diferença que faz se entrarem um ano antes ou um ano depois? Eu acho que essa é uma discussão que mereceria a pena. Eu acho que é isso inicialmente, Cristiano. Eu sei que tu tens algumas perguntas preparadas, pode fazê-las. Não, professora, o que eu acho que é importante a gente colocar é que a gente está agora numa possibilidade de um novo mundo, né? E que a gente tem possibilidades para desenvolver uma educação híbrida, que seja, né? Que nos resguarde da contaminação, mas também não nos distancie da sala de aula, né, numa pós-pandemia. Né? E esse híbrido, né, me preocupa muito a leitura neoliberal desse híbrido,
né, do sucateamento e de aproveitarem dessa necessidade para se colocarem as grandes corporações, né, que estão aí, né, se aproveitando desse momento de desespero, né, mundial, né, e meio que equalizando, normalizando, né, sendo que a gente sabe que existem desigualdades, né, no mundo, no Brasil e até mesmo nas nossas cidades, que tem pessoas que não têm acesso ao mesmo ambiente que nós temos aqui no momento. E mesmo os que têm dificuldades e que as conexões não são iguais, nada é igual, né? Então, visto isso, né, falado isso, eu queria que o senhor me passasse um pouco do que o senhor acha, né, o que o senhor tem visto. O senhor tem passado por várias universidades através dessas lives, tem tido o senhor tem tido uma atuação muito, muito forte nessas lives, então eu entendo que o senhor deve ter um diálogo com essas diversas instituições por onde o senhor passa, e queria perguntar para o senhor como é que está, né? Eu vejo muito uniformemente um discurso parecido por parte dos alunos e o outro também parecido, só que desigual dos alunos, dos professores, dos docentes, dos dirigentes, né, das universidades com relação ao ensino remoto emergencial, que querem que se instaure como um ensino à distância. Se a gente sabe que existem... Como? Tá, eu ia dizer Não, que então, o ensino remoto emergencial, no momento, ele é emergencial e todos sabem da necessidade dele. E que não tem como a gente meio que fugir dessa realidade. Mas ele nem de longe ele chega perto de uma metodologia parecida com o ensino à distância, que, ao meu ver, já não é um ensino que reproduz a mesma realidade do ensino presencial. Então, eu pergunto para o senhor, como é que o senhor tem visto, o que o senhor tem ouvido nessas instituições da parte dos alunos e dos docentes com relação a essa volta com essa questão do ensino remoto? E se o senhor acha que essas grandes corporações vão efetivar essa onda, e essa onda vai acabar permanecendo como um ensino vigente nesse novo mundo, nessa nova realidade? Tá, eu vou dividir a minha resposta em duas partes. Ok. Primeiro, eu vou olhar a universidade e os institutos federais como um todo. E tem ainda uma proposição. A Gisele Miranda diz que não serve para educação básica. Eu digo o seguinte: não serve para educação infantil e fundamental. Para o ensino básico, médio, ainda consegue emergencialmente atender alguma demanda, mas não é também eu não vejo como ideal também, não. Mas vamos ver o que o professor Chassot tem a nos responder. Tá, eu dizia que eu vou responder em duas partes. Primeiro, eu quero fazer uma mirada nas universidades e institutos federais, e depois eu vou falar do ensino pós-pandemia, como é que será esse híbrido que tu aludes. Primeira parte. Eu vou ter que, lamentavelmente, evocar aquele ministro de Educação de perversa memória para todos nós, que é Weintraub, que ganhou, depois de ficar 14 meses como não ministro da Educação, foi um péssimo ministro, ainda ganhou um prêmio de ganhar $1 milhão por ano como diretor do Banco Mundial. Ele disse mais de uma vez, eu ouvi, não foi outros que me contaram, que nas universidades brasileiras o que se fazia era plantar maconha, era produzir drogas e ficar os alunos e professores transando nos corredores. Quer dizer, é um absurdo, né?
Só isso aí mostra a mediocridade de uma cabeça que era gestor da educação do Brasil. Desculpa, Então, isso é professor, mas esse muito. homem era doente. Era não, ele é É. doente ainda, né? Só que Eu, no é ano, um doente eu, miliardário agora. eu, no ano passado, estive em 23 universidades, das universidades mais significativas do país. Eu estive na USP, estive na Unicamp, estive na, na Unesp, estive na Universidade de São Carlos, quer dizer, não foi poucas universidades. Eu tive um número significativo em 8 universidades da Amazônia, quer dizer, eu estive presente. Bom, é claro que não me mostrariam, mas mesmo se eu perguntasse, nenhuma delas tem nada parecido com o quadro que esse ministro desenhou das nossas universidades. Quer dizer, então, temos grande expectativa. Tivemos uma grande frustração quando foi nomeado como ministro um negro, doutor em educação, inimigo do Olavo e ainda tirado do ministério anteriormente pelo Weintraub. Quer dizer, 4 títulos fantásticos. Eu digo, chegou a nossa vez, é agora. E todo mundo sabe no que deu e aconteceu isso. Agora temos um ministro que já foi mostrado, eu também vi esse áudio onde ele está aconselhando a palmatória. Agora, eu quero dizer que não é pelo fato de ele ser pastor que nos assusta. Ao contrário, Sim, sim. poderia ser um bom pastor, poderia ser um Uhum. militar. Aliás, só não foi um militar porque nós vivemos já numa república não, num feudo teocrático cívico-militar. Quer dizer, nós temos. O Brasil hoje é um feudo Sim, teocrático. nós temos os militares nos principais ministérios, nos principais papéis do nosso país estratégicos e não tem como a gente não dizer que eles não precisou nem de golpe, eles foram eleitos. É por isso que eu estou dizendo que estamos num país ou num lugar cívico, militar e teocrático. Quer dizer, o Sim. poder da bancada da Bíblia e o poder da bancada da bala está cada vez mais presente no Congresso. Então, essa é uma situação, eu repito, não é porque ele seja pastor, ele Sim. podia ser. Um outro grande candidato era um major, quer dizer, então, entre o pastor e o major, eu prefiro o pastor, mas isso é uma prevenção minha. Mas eu volto, então, a esse comentário, quer dizer, as universidades não são isso que o ministro pinta, não pintava, agora está em outra. Bom, agora acerca do ensino. Eu vou dizer que há uma muito boa educação à distância e há uma muito má educação à distância. Há uma muito boa educação presencial e há uma muito má educação presencial. Quer dizer, então, temos que pensar que essas duas coisas existem. O que aconteceu? Penso que aconteceu o seguinte: apenas uma aceleração daquilo que estava previsto acontecer, não no dia 17 de março, quando foi a grande virada, mas talvez em 17 de março de 2021, março de 23, etc. Isso que aconteceu, vamos sair um pouco da sala de aula, que nós somos, nosso chão de escola é muito forte, então vamos olhar uma coisa que não seja a sala de aula. Vamos olhar o que é essa novidade quase que repentina do homework. Aliás, nem essa palavra está mal posta, porque nem em inglês se usa. Homeschooling, né? Então, o trabalho em casa, vamos chamar assim, dar o trabalho. Teve surpresas. Eu, há não muito, falava com um empresário que tem cerca de 100 funcionários em sua empresa, e ele disse que desde março não veio mais ninguém trabalhar, todos estão trabalhando em casa. Aí eu perguntei para ele, quando é que tu achas que eles voltam a trabalhar na empresa? Ele disse, talvez em janeiro do ano que vem.
Aí ele ficou pensando um tempo e disse, mas talvez nunca, é muito provável que eles não voltem nunca a trabalhar na empresa. Por quê? A É empresa um vai ramo... fechar. Não, ao contrário, a empresa teve muito sucesso, é um ramo que tem muito sucesso e pode, da área de tecnologia, quer dizer, os funcionários em casa produzem muito mais, não precisam receber vale transporte, não precisam receber vale alimentação, não gastam 2 horas de manhã e 2 horas de noite para ir e vir à empresa, e ainda estão produzindo um trabalho de melhor qualidade. Então, essa é uma realidade. Isso ia acontecer, não estou falando As da escola empresas ainda. né? Para as empresas Eu, é menos gasto, né, professor? É claro, um trabalho, não tem, como você disse, o senhor disse, não tem vale transporte, nem a outra, a alimentação. É o que eles estão querendo, inclusive, fazer conosco, da Secretaria de Educação, né? Agora, imagina, a gente tem gasto de remédio, a gente tem gasto de outras ordens que, né? E eles querem cada vez mais tirar, eles falam benefícios, né? Mas os nossos direitos adquiridos, né? eu queria voltar, então, não estou ainda na escola. Isso iria acontecer independente da crise. Quer dizer, a crise apenas foi um catalisador que antecipou essa situação. Agora saio da, de uma empresa, e é claro que isso que eu pintei de uma empresa é de um determinado ramo de empresa. Eu almocei no dia, acho que 15 de março, a última vez no restaurante que eu almoçava quase todos os dias. E eu sei que ele não reabriu ainda e ele não teve nenhum lucro em casa, porque o seu tipo de trabalho não permite esse trabalho, como eu descrevi naquela firma, naquela empresa que vende tecnologia. Quer dizer, quem vende comida tem que ter uma cozinheira, ou tem que ter cozinheiros, tem que ter serventes, etc., no seu restaurante. Então, essa é a grande diferença de duas empresas. A empresa sala de aula, temos que considerar a primeira coisa da escola, quanto a escola é conservadora, quanto a escola é reacionária. E se vocês me perguntarem por que a escola é reacionária e por que a escola é conservadora, é muito, muito fácil de explicar. Vamos olhar uma virada histórica e vamos olhar dois momentos. A escola do modelo que nós temos hoje, ela é uma boa herança que nós recebemos da reforma luterana. Quando, em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as 95 teses na capela do castelo de Wittenberg, eu digo, e eu não sou historiador, por isso eu não tenho autoridade para dizer isso, mas eu digo, ali terminou a Idade Média e começou os tempos modernos. Mas a descoberta da América, ou a descoberta da imprensa, ou a queda de Constantinopla, ou isso ou aquilo não foi mais importante? Para mim, não. A perda da hegemonia da Igreja Católica Romana, que funcionava como se fosse a dona do mundo. Lembro, por exemplo, tratados de Tordesilhas. O Papa diz, as terras de tal lugar são da Espanha, de tal lugar são de Portugal. O Papa é que diz. O calendário gregoriano, o Papa resolve suprimir 10 dias em 1583 do calendário. Quer dizer, então, a igreja tinha um poder imenso. E ainda tinha toda aquela coisa das indulgências, que eu vejo muito parecidas hoje, no caso da Vale, mas então Lutero faz um esforço muito grande, traduz a Bíblia e ninguém lê. Traduz os hinos religiosos e ninguém lê. Por quê? Porque era uma maioria de pessoas analfabetas. Então, Lutero junta a cada igreja reformada uma escola. E mais um detalhe importantíssimo que a gente esquece de dizer, uma escola pública. E essa escola pública passa a cumprir uma finalidade que antes não tinha, ou era só de um privilégio de uns poucos.
A Igreja Católica Romana, na Contra-Reforma, ela faz a primeira ordem ensinante. Em 1532, a Companhia de Jesus, Santo Inácio de Loyola, funda a primeira ordem ensinante, porque até então as ordens religiosas eram ou esmolantes, ou de pregadores, ou hospitalares, etc. Então, temos a escola no século XVI. No século XII, começa no mundo ocidental, no mundo oriental já havia antes, no século XII começa a universidade. E agora vem o detalhe fundamental. Tanto a universidade no século XII, como a escola no século XVI, e eu faço uma nota de rodapé, porque tem alguém protestando que no século XVI, quem é que ia para a universidade do século XII ao XVI se não tinha escola? Não esqueçam que do XII ao XVI, ou antes da Reforma Luterana, havia escolas para os ricos, para algumas ordens religiosas ou outras coisas mais. Então, não havia isso. Então, a escola e a universidade nascem na igreja. E a igreja é dogmática, a igreja tem uma ortodoxia. Então, a escola e a universidade, ainda no século XXI, é dogmática. Olhemos os professores. Poucos deles há que dizem talvez, é provável, pode ser. Os professores dão aulas, e eu não estou falando contra os meus colegas, porque eu pertenço à classe, mas muitos de nós damos aulas dizendo é assim. Não dizemos pode ser assim. Eu sempre digo, às vezes, em um aluno, principalmente de mestrado e doutorado, professor, disso eu tenho certeza. Eu digo, ótimo, isso nós não vamos mais estudar. Aquilo que tu tens certeza, nós não precisamos estudar, nós só queremos estudar coisas que tu não tens certeza. Então, a escola é dogmática, e por isso a escola resiste de uma maneira diferenciada a essa situação de novas tecnologias. Então, eu acho que temos que partir do pressuposto que, assim como o chamado trabalho em casa foi antecipado, de repente, por causa de uma situação pandemônica, isso já estava previsto nos horizontes que isso existiria daqui a 1 ano, 2 anos. A mesma coisa acontece com a escola. Quer dizer, então, a escola acontece essa coisa. Agora, tem que atendermos uma outra coisa que às vezes a gente não se dá conta, o quanto essa situação está aumentando a desigualdade. Eu tenho uma colega que dá aula na Unipampa, em Uruguaiana, e ela me contou que mora entre uma escola pública e uma escola particular. Ela diz que é fantástica a diferença só em olhar na saída de aula de uma e de outra escola, ou passar ali e observar uma e outra escola. Os da escola pública estão quase que atirados, sem ninguém para ajudá-los, sem ninguém para dar aula, mandar pouca coisa. O Estado do Rio Grande do Sul não conseguiu implementar ainda com eficiência o ensino à distância ou remoto, como querem, enquanto que a escola pública, por ter menores número de alunos, por terem mais recursos econômicos, por ter gente que investe mais em educação, tem as melhores coisas, melhores situações. Não é só o melhor tênis e o melhor moletom que as crianças da escola particular têm comparado, mas elas têm uma pior qualidade de ensino. Consequência disso, o acesso à universidade, se já era diferenciado para os egressos de escola pública para a escola particular, agora ainda mais diferenciado vai ser. Bom, a pergunta é, onde é que dá para alfabetizar? Em que nível? No jardim, na escola infantil, no ensino fundamental da primeira parte, no final do ensino fundamental, ou no ensino médio? Não... Bom, em qualquer lugar dá. Quer dizer, o problema é que não dá para fazer tudo. Eu não posso, eu acho que é muito difícil dar uma aula de natação à distância. Então, atire-se agora dentro da piscina, como é que o professor vai ver se... E dependeria também do aluno ter uma piscina para poder fazer algum exercício à distância na natação.
Bom, ainda tem esse detalhe muito mais importante do que a minha questão, quer dizer, agora todos vão ter aula de natação, e os alunos que moram na favela lá vão ter também aula de natação, eles nem sabem o que é Os alunos piscina. que moram na favela, às vezes, a única oportunidade de ter um acesso a uma piscina é na aula de natação num parque olímpico, por exemplo. E vai Aliás, perder essa oportunidade. sabemos o que significa, por exemplo, a merenda na escola pública e na escola privada, né? O que significa a merenda na escola pública. Mas eu volto. Então, essa diferenciação vai sendo aumentada, e eu vi nesses dias até alunos fazendo alfabetização agora, se é possível alfabetizar, bom, deve ter técnicas, deve ter coisas mais fáceis e outras maneiras. Quer dizer, agora, a outra consequência que tu falasse na compra das escolas, os grandes feudos, os grandes grupos, desde que a educação passou a fazer parte na Organização Mundial do Comércio, agora tem um item educação, tu vendes educação, e não tem nada tão rentável quanto vender educação, porque tu tens um cliente cativo pelo menos 4 anos. Se eu compro uma camisa ou se eu compro um carro, eu vou pagar esse carro num determinado período, mas se eu não pagar, o que vai acontecer? Eu vou perder o bem. Agora, veja o seguinte: se eu vendo educação e os alunos recebem boletos para pagar durante 4 anos o valor do curso, e se eles não pagarem, eles não ganham o diploma, eu tiro o conhecimento que eles têm. Quer dizer, então, vejo que esse item educação é um bom item que a Organização Mundial do Comércio faz. E agora, com várias faculdades, vários institutos, vários centros de educação estando perdendo alunos, as grandes multinacionais de educação, que estão também presentes no Brasil, estão comprando a preço de banana essas escolas que valeria antes o preço, não de banana, mas de cereja, pelo menos. Eu acho que era isso, respondendo à pergunta. O senhor vai querer que eu coloque aquela apresentação, professor? Já estamos terminando? Não, não tem. Eu não tenho essa pretensão de fechar agora, assim, não teve, não Então, era estabelecido uma hora. Nós estamos chegando a uma hora de live, mas isso não é uma regra. Eu já sabia que iria passar e a gente iria fazer 1h30 para 2 horas. Eu tinha mais ou menos imaginado não, isso. mas eu acho que nós temos que pensar que hoje é domingo, é dia de guarda. Sim, Então, sim. não podemos Então, trabalhar. nós estamos chegando em uma hora de live, mas tem como o senhor apresentar, sim. Então, Não tem apresenta problema. aqui. Vamos, nessa Sim, apresentação. eu vou ficar meio que. Vou ficar meio que off. E o senhor vai. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, professor, para me organizar. Eu vou ficar meio que off e vou ficar apresentando para o senhor. Tá bom, Tá? mas. Isso vai me orientando como Tá. a gente vai comer. Só põe no modo apresentação, então. Sim, eu vou fazer agora. O meu computador anda meio lento, mas ele vai fazer. O senhor está vendo? Está vendo? Assim está ótimo, por favor. Muito obrigado. Aí só vai me falando para passar, tá, professor? Aí eu aviso. Então, essa era a lâmina de abertura, que, na verdade, nós não usamos para estarmos mais visíveis, e eu chamei esse encontro Diálogos em Tempo de Pandemia, ou Diálogos em Tempos Pandêmicos. Então, era a ideia de educação e perversidade em tempos de pandemia. Pode passar, então. E eu diria, eu vejo essas lives como uma aula, e uma boa aula parece que tem que ter tema para casa. Eu falei um pouquinho na encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, e eu repito mais uma vez, eu não estou fazendo proselitismo religioso, eu nem pertenço à Igreja do Papa, mas
Se, por exemplo, Edgar Morin, que fez 100 anos agora nesses dias, talvez um dos maiores intelectuais, quando foi lançada a encíclica em 2015, disse: esse é o documento número 1 a respeito do meio ambiente. Então, só esse documento, e ele também não é cristão, ele é de fé judaica, coloca esse como um grande documento. O então secretário-geral da ONU diz: agora as questões de educação, de meio ambiental, são coisas de um problema ético. E assim outros se pronunciaram, e eu acho que todos nós, agora, só um pouquinho ainda, todos nós, aproveitando esse tempo, eu deixaria como tempo olhar um pouco essa encíclica, que já tem uns 5 anos, é só colocar no Google Laudato Si, ou encíclica do Papa Francisco, e dar uma olhada, porque lá tem excelentes instrumentos, inclusive que com filmes à disposição, para olhar cuidados do meio ambiente. E é claro que não foi só o Papa que escreveu isso, podemos pensar quantos assessores privilegiados ele tem para ajudar a escrever esse tema. Então, o tema para casa seria esse. Sim? Eu, como católica, e vi aquele filme, né, sobre o Papa Francisco, e muito eu não sabia, e dizem que é um pouco fictício, mas isso é verídico. O Papa Francisco ele era um religioso mais de ação do que dado à intelectualidade, né? E isso o Papa, né? O Papa anterior ele era muito mais, né? Então ele surpreendeu a Igreja com essa encíclica logo, né? E com certeza a construção deve ser social, deve ser uma coisa mais de coletivo. Coletiva. Ele não é muito dado à intelectualidade mesmo. Ele é mais de ação na Argentina. Eu, quando saiu a encíclica em 2005, eu trabalhava numa instituição metodista, e lá eu tive o privilégio de organizar um seminário na pós-graduação, uma disciplina na graduação, e fizemos uma mesa redonda com os professores sobre essa encíclica. O senhor Depois está convidadíssimo para fazer uma reprodução disso no Pesquisas de Química. Eu tenho maior interesse nisso. Vamos conversar isso mais eu dei um curso sobre a encíclica no Amapá. Imagine que veio do Rio Grande do Sul para dar um Amapá a convite do Instituto mas Federal. é bastante interessante, né? Agora, tu, quando leste a apresentação no começo, falou que os meus livros. Eu vou apresentar rapidamente os 6 livros que estão em Posso circulação. passar, professor? Pode passar. O primeiro livro. Esse livro aí, Alfabetização Científica, é, para mim, um dos livros mais queridos. Ele chegou recentemente na 8ª edição. A primeira edição foi em 2000, e eu sei que tem gente se admirando. Bah, levou tanto tempo, 20 anos, para ir da primeira edição à última. Pode ser, mas livros dessa natureza não são fáceis ter essa divulgação. E esse livro, para mim, tem 2 marcas que são significativas. Primeiro, ele é um livro usado como leitura introdutória em vários mestrados e doutorados para fazer a seleção, e ele é usado também em muitas aulas em cursos da área de educação. E a segunda característica, os direitos autorais, desde a primeira edição, em 2000, até a 8ª edição, e todas as reimpressões, os direitos autorais são do Departamento de Educação do MST. Então, todo o dinheiro, 10% da obra para o MST. O segundo livro, pode passar? Eu ganhei com dedicatória do senhor. Muito. Segundo livro, pode passar. É a ciência através dos tempos. Esse livro teve a primeira edição naquele formato menor que está ali embaixo, hoje ele é aquele formato grande. Esse é um livro que está em circulação desde 1994. Eu tenho o de baixo. Eu não tenho conta quantas edições já houve desse livro, mas
bastante. E hoje ainda no Brasil, se você quiser um livro sobre história e filosofia da ciência, sobre particularmente história da ciência, esse talvez é um dos poucos livros, né, que concorre nessa área. Ele tem a E, sua professora, é primeira muito frase. gostosa a leitura desse livro. Eu tenho a edição mais antiga, e eu me lembro que foi um dos primeiros livros que eu li do senhor. Realmente, eu senti um prazer muito grande em ler e visitar as situações que o senhor colocava no livro, porque eu não tinha ainda leitura alguma na graduação, quando eu tinha lá 19, 20 anos. Então, esse livro é hoje ainda referência, mas eu ia dizer que a frase de abertura dele, se houvesse ainda index no Brasil, o índice dos livros proibidos, ele seria queimado em praça pública, porque a primeira frase do livro é: admira, meu filho, a sabedoria divina que fez os rios passar perto das grandes cidades. Então, esse livro aí seria complicado, muito complicado. O terceiro livro que está aí nessa série de apresentação, pode passar, é Educação com Consciência. Esse livro eu escrevi quando fiz pós-doutorado na Espanha, em 2002. Tem um capítulo sobre bruxaria. Ora, um livro escrito na Espanha tem que falar em bruxaria. Tem um capítulo sobre Inquisição. A Inquisição na Espanha durou 3 séculos e tem outras coisas mais. Esse livro, mesmo já sendo quase 20 anos, tem textos de bastante atualidade. O outro livro é Educação, para quem é útil o ensino. Esse livro é a minha tese de doutorado. Esse livro foi editado pela UBRA, mais recentemente é editado pela Unijuí. Esse livro tem a descrição de como fazer a tese, quer dizer, tem ajudado a muitos de trabalhar como fazer uma tese de doutorado. E outra coisa, saber conviver com o resultado completamente adverso que não gostaríamos que acontecesse. Qual é? Que eu mostro que a maioria das coisas que se ensina de química não serve para nada. E esse livro mostra isso e há alternativas para. O outro livro é o meu livro mais É o falado. polêmico. Esse é mais polêmico de todos. Esse livro já está na 9ª edição. Esse livro, muitas vezes, eu já fui tomado por machista por causa da resposta que eu dou na capa à pergunta. A pergunta é: a ciência é masculina? E na capa eu respondo: é, sim, senhora. E aí o pessoal acha que é um livro machista. Ao contrário, é um livro feminista, é um livro, inclusive, para dar de presente para pessoas machistas. Mas Esse o livro senhor tem toda a razão, a ciência é muito machista, e estão aí as nossas lutas feministas a partir do seu livro, na realidade, depois de um tempo, houve uma onda, e que eu acho que deve ser estabelecida, de mulheres que defendem a questão do papel da mulher na ciência. é E verdade, começaram a haver pesquisas, movimentos, grupos e coletivos que começaram a desenvolver um protagonismo e uma busca do protagonismo, não só da mulher na ciência, como mulher negra, mulher indígena, de outras culturas que não eram eurocêntricas, brancas e que tivessem, né, os eixos que eram determinantes na ciência desde que ela é determinada como o centro, né? Qual seria o eixo que é determinante da ciência. Então, acho que o senhor trouxe uma questão muito interessante para que todos. Sempre uma polêmica é um bom descortinador de uma verdade absoluta, né? E a ciência, na realidade, era muito. Ela muito masculina ainda, né? Porque as é. mulheres ganham menos, as mulheres não são protagonistas, e assim por diante. O senhor tem toda a razão, mas é que as pessoas não gostam de. As pessoas gostam de hipocrisia, não gostam de falar as verdades de forma nua e crua. Estou É tendo esse aqui. livro, esse livro é de 2013, então ele
foi talvez um dos pioneiros nessa discussão no Brasil. Exatamente. Eu examino o DNA grego e o DNA judaico e o DNA cristão, e chego e Isso. digo que nós não somos machistas por acaso. Na nona edição, tem alguma coisa sobre uma liderança de que a maternidade fosse considerada um tempo em que as mulheres teriam uma espécie de abono por não poder publicar tanto. Então, já que filho não vai para o Lattes, não se exige também a mesma média nesse período que ela Pois está é. gestando e depois sendo nutrente. É Bom, justamente daí que eu acho que surge uma máxima que tem sido sempre falada entre os estudantes de pós-graduação e que eu acho que é genial. A vida não cabe no Lattes, né? A gente não tem aprendizado só acadêmico, a gente tem aprendizado de vida. E aí o exatamente. Lattes não dá conta de tudo que a gente faz na vida, que é o tal do currículo oculto, né? E Eu não acho que aceita, o número de filhos não conta. não conta. Bom, o terceiro e último livro, pode passar, é Das Disciplinas à Indisciplina. É um livro muito polêmico, porque eu proponho a não existência mais das disciplinas física, química, matemática, biologia, mas existir ciências. Então, é uma boa discussão que se faz aí nesse livro. Ainda eu apresento dois outros livros que já estão esgotados, pode passar. Um é Sete Escritos sobre Educação e Ciência, o outro é Panorama Memórias de um Professor. Os dois são esgotados, mas se vocês encontrarem num sebo, eu compraria, porque são livros muito importantes e significativos. No primeiro, são 7 escritos sobre educação e ciências, com algumas coisas muito singulares, porque cada capítulo começa com o trabalho de um mito do dia da semana, dos 7 dias da semana no total. O segundo livro tem mais de 500 páginas, tem 50 capítulos, um sobre cada ano de meu magistério, desde o primeiro ano, em 1961, até eu completar 50 anos como professor. Agora que depois desse livro eu já completei mais 10 anos, eu estou esperando os outros 40 para fazer o segundo volume dos segundos 50 anos. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aqui estão os. Volta uma só para mim. Aqui estão os meus endereços. Eu tenho uma página www.professorchassot.pro.br. Nessa página vocês podem encontrar uma ligação para o blog, podem encontrar um comentário sobre não só os meus livros, sobre outros livros, resenhas. Tem uma livraria virtual onde vocês podem adquirir os livros, que esses 6 estão ali à disposição. Tem ainda um Fale Comigo e tem uma parte, a minha agenda. Tem ali também o meu endereço eletrônico, se alguém quiser algumas lâminas de alguma dessas lives, pode pedir, é achassou@gmail.com. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um canal no Facebook e estou no Instagram. Então, essas duas situações que eu coloco. Bom, agora eu vou preparar a última pergunta que eu vou fazer, está ligada a esse slide que está aí. E essa última pergunta quero oferecer uma rápida situação acerca de algumas coisas. Se eu tivesse que deixar apenas um recado para professores, qual eu deixaria? Eu deixaria o recado, tanto para professores como para alunos, exatamente o contrário daquele que eu ouvi quando eu era pequeno. A coisa que eu mais ouvia quando era pequeno na minha casa é: Seja não curioso. seja curioso. As minhas irmãs ouviram muito: não sejam curiosas. Pois agora eu estou dando como primeiro recomendação: sejam curiosos. Seja curiosa. Hoje isso é muito significativo. Ontem de noite eu vi aquele filme do Dalai Lama e a ciência, e
como ele era repreendido pelos pais quando era pequeno, porque ele desmontava os brinquedos, desmontava tudo, ele queria, na verdade, ser engenheiro. Um filme muito bonito, está à disposição dos 85 anos do Dalai Lama. Mas, então, ser curioso é a primeira coisa. A segunda coisa é assumir propostas indisciplinares. Eu acho aqueles que não estão muito de acordo, inclusive, com as minhas propostas de indisciplinaridade, cada vez mais nós temos que pensar que não existe nada que é só química, só física ou só matemática, é indisciplinar. Eu faço Perfeito. uma discussão dos três significados desse hino. A outra coisa é ter a paz como propósito. E aí eu falo na paz individual, aquela paz que nós devemos sentir a cada noite. Eu não estou dizendo, recomendando uma prática da igreja de fazer um exame de consciência, mas eu acho que a gente pode olhar que bom, hoje eu fiz isso, fiz aquilo para ajudar um mundo melhor. Eu acho que essa é a paz individual. Tem uma outra paz que é a paz social, estar em paz com a minha família, com os meus familiares, com os meus filhos, com os meus pais, estar em paz com os meus colegas de aula, com os meus colegas de profissão. Então, essa. E, por fim, eu acho que uma paz ecológica, que já associa a quarta e última coisa, cuidarmos do nosso planeta comum, cuidar da Terra. E agora, quando a gente fala em paz, também um presidente que quer armar a população não é a favor da paz. Ele é um genocida, ele está matando as pessoas, armando a população. Talvez pátria amada, sim, agora jamais pátria armada. Bom, com isso, então, eu faço a última pergunta, nesse preâmbulo todo que eu fiz para a última pergunta. Pode passar? E essa última pergunta diz: o que nós vamos fazer enquanto mulheres e homens envolvidos nesse encontro e reencontro desses diálogos em tempos nesses diálogos desse período, marcados pela esperança e a desesperança, quais são os nossos propósitos de colaborarem para a construção de um mundo melhor e um mundo mais justo. Eu acho que se nós não lutarmos por um mundo melhor e por um mundo mais justo, nós estamos perdendo tempo como profissionais. Eu acho que essa é a proposta. Como é que vamos fazer um mundo mais justo e um mundo melhor? Era isso, então. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Eu vou abrir para as perguntas, professor, porque as pessoas podem estar, né, com vontade de expressar alguma pergunta. Nós temos muitos comentários, né? Roberto Castilho, lá da Rural, é um professor que também trabalha com inclusão, é um amigo já. Roberto fala o seguinte, perfeito com relação à maternidade. Já vi muito preconceito na universidade com relação às mulheres e à maternidade. Né? Eu acho que também com relação à paternidade, né, o Roberto, você que também vive a paternidade tão de perto e tem que também dar conta das coisas da academia, das suas aulas e tudo mais, mas realmente a mulher tem maior dificuldade, né? E aí, se o senhor quiser comentar, professor, porque existem até mulheres que fazem um coletivo da ciência, né, sobre as questões da maternidade na ciência. Né? E o coletivo trabalha, publica e discute muitas. Eu esqueci o nome, eu acho que é Parents in Science, uma coisa assim. Parent in Science. Isso, elas falam sobre essa questão e é muito interessante. O senhor, vou te contar, ele está em todas, ele sabe de tudo. O senhor sabe de tudo. Eu comento um pouco Parent in Science na nona edição da Ciência Masculina. Mas Que eu não bom. tenho aqui.
não é fácil mesmo, nem para pai nem para mãe, né? Quem divide aí tarefa com esposa e tem que dar conta agora, inclusive de Google Classroom, os pais que são separados e que têm que, né, receber seus filhos e dar conta sabe, de tudo e mais um pouco, é muito interessante, é muito importante a gente discutir isso tudo, porque É, é, é difícil. eu não tenho o endereço aqui que eu busquei, mas tá no livro, tem, e é fácil botar na internet, Parenting Science, e já vai dizer. Tem até o Instagram agora, se não me engano, porque sempre falam comigo, então, É, conversa. Alguém tem questões para trazer para a gente? Pode buscar, pode. É que as pessoas ficam meio impactadas, né? Elas ficam assim, com todo o conteúdo que o senhor traz muita contribuição para a gente, e o senhor fala de uma forma e traz um conteúdo muito holístico, é muito global, né? Então, as pessoas não estão acostumadas a ver a coisa de uma forma global, e sim, né? Eu mesma vivi isso, porque eu fiquei muito tempo da minha vida enclausurada nos meus estudos. Quando eu vi, a minha vida passou. Eu estou com pois 46 é, anos, não me casei, não então, tive filho. É, então vamos esperar uma segunda aula e um convite. Eu também deixei o correio eletrônico. Se alguém quer mandar perguntas pelo correio eletrônico, está lá. E eu sim, acho. a Gisele está falando, professor, que essa live foi um presente. Muito obrigada, Chassol, por suas palavras e por esse lindo trabalho que levaremos para toda a nossa vida. Também concordo com isso. É que a gente ama muito ele, eu também amo. Porque, assim, eu já estou querendo que ele faça o curso do Laudato Si aqui. Já estou querendo chamar ele para a gente programar as coisas, porque ele é muito organizado. Acho que é por isso, professor, que o senhor consegue fazer tanta coisa. O senhor se organiza, o senhor é metódico, o senhor tem planejamento. Eu já sou meio bagunceirinha, né? Mas eu Cris, consigo Cris, eu fazer. vou dizer eu vou dizer uma frase importante: menos, menos. Mas é sim, o senhor tanto que o senhor se organiza e consegue fazer tanta coisa. Todo Tá dia ele bom, tem uma então. live, Tá, não é? então, tá, então vamos, pense uma data e depois avisa, Vamos vamos fazer uma conversar, live só sobre a vou conversar Laudato Si, com calma. tá É. bom? E, assim, o pessoal não está trazendo pergunta nenhuma, então eu vou deixar, né, e já programa outra. Olha só, o pessoal acha que é assim, não tem jeito não. Gente, a agenda dele é muito atribulada, é muita Olha, live. eu vou dizer o seguinte: quando não fazem perguntas, tem duas hipóteses. Ou a fala teve muito ruim, que não cabe hipótese, não cabe pergunta, ou a fala teve muito boa, que não precisa. Agora tem uma terceira, ou eu vou deixar para mandar por correio eletrônico. Mas vamos pensar em marcar uma data e. Perguntam, vocês querem mais live, mas não perguntam, ele fica angustiado. Não, não. Então tá. Olha aí, tem O esse aí que é. Roberto falou o seguinte: onde eu trabalhei, as professoras estudaram as leis e apresentaram na reunião de departamento, e exigiram que o tempo de maternidade fosse considerado a progressão. As resoluções eram omissas, foi uma luta. Parabéns para as mulheres. Ele está colocando aqui que é uma Aham. dificuldade até mesmo para a questão de. Só tem elogio, professor. Mas o senhor quer comentar essa questão da maternidade? Não, eu já comentei isso, já comentei, eu acho. Pois é. Então, professor, as pessoas só mandam elogio, professor, não foi ruim, não. É que a gente. O senhor trouxe de uma forma, realmente, eu mesma, né, não tive muito o que perguntar. O senhor traz de uma forma tão assim, como uma contação. Eu gosto porque eu ouço as suas lives e fico assim, ouvindo aquela pessoa que conta a história, né? E o senhor fala com uma vivência e com uma clareza que a gente fica mesmo Tá. realmente. Mas, tá, eu vou repetir menos. Mas professor, eu tenho que elogiar, porque eu gosto mesmo. Tá bom, então. Então, o Até o pessoal está próximo encontro. agradecendo. Eu vou aproveitar para agradecer, para não cansar mais o senhor. Né? Tiveram aí o pico de 60 pessoas na nossa live e não saiu assim. No iníciozinho foi um pouquinho mais baixo, mas depois
foi crescendo aí até 60, agora está estabilizando num platô de 40 pessoas, já chegou a 50, 40, 40 e poucos, mas essa live foi uma live que realmente trouxe bastante conhecimento, bastante, vai ficar gravada, estará no YouTube, eu vou passar para o senhor tudo, e a gente compartilha, e vamos marcar outras, e marcar o Laudato Si, a gente conversa, né? A Tati Alves falou que o senhor foi didático, ele sempre é, ele sempre é. Eu sou suspeita, não adianta. E aí, o que acontece? Estamos todos agradecendo, né? Que foi um domingo. O senhor me disse já que não trabalha domingo. Também eu acho que não foi um trabalho, foi um papo, né? Foi um diálogo gostoso num lugar onde o senhor pode se sentir em casa, porque é, é o pesquisa de química de sempre, né? Ele só está Tá, no formato administrativo. a minha proposta é que a gente praticasse ao mesmo tempo as três religiões abraâmicas. Como islâmico, a gente não trabalharia nas sextas-feiras, como judeu ao sábado e como cristão aos domingos. E para que os ateus não ficassem desprestigiados, segunda-feira seria o dia dos ateus. Trabalhamos, então, terça, quarta e quinta, O como resto a deputado. gente emenda. Boa noite. Boa noite a cada um e a Obrigada, cada um. professor. Boa noite. Muito Até uma obrigada. próxima. Até a próxima.